A moda diz muito sobre os nossos costumes e sobre o nosso momento histórico, não é mesmo, Bruno? O que você tem a dizer sobre isso? Eu costumo dizer, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto, né? E mostrar um pouco como que, na realidade, a produção do imaginário e a moda, ela faz parte da produção do imaginário, ela não está desvinculada da realidade social e histórica, né? Você tem aí sempre uma relação tanto contraditória, muitas vezes ela serve sim para mostrar uma revolução política ou um acontecimento histórico, e muitas vezes ela nega. Né? É o que a gente chamaria de movimento, é um movimento duplo, né? Ela nega propondo um escapismo, uma saída que seja pela via do sonho, e que muitas vezes nega a própria realidade social. Então a gente pode dizer que sim, que se a gente for olhar para a história da moda, pelo menos são 400, 500 anos de história da moda no Ocidente, nós temos exemplos aí históricos e sociais desse diálogo. Pois é, agora eu estou pensando aqui nos movimentos, alguns movimentos de música, por exemplo, que teve uma ligação com moda muito forte, né? Quando você pensa no punk, você pensa na Vivienne Westwood, né? A estilista inglesa, e dizem até que o punk não seria o punk sem ela criar o estilo para esse movimento, né? É bem interessante a gente pensar isso a partir do que você disse. No início do século XX, por exemplo, já com o jazz, né, ligado aos movimentos negros, já o início ali da luta da questão racial nos anos 20, você já tem um diálogo entre a moda e o movimento musical. Só que isso vai ficar mais forte ainda depois dos anos 50, quando... pós-contexto da Segunda Guerra Mundial, enfim, Estados Unidos como a capital cultural do mundo, no qual você tem como padrão de beleza, de identidade, a juventude. E a juventude, quem diz juventude diz música, né? A juventude está muito ligada historicamente aos movimentos sociais, aos movimentos musicais. Então você tem o primeiro rockabilly, depois você tem o movimento, os hippies, né? De uma certa medida também ligado à música, depois tem o movimento punk. Hoje você tem o hip depois hop, New Wave, nos anos 80. o New Wave com os anos 80. Muito babado, muito bufante. Sim, então é uma relação muito, muito forte. Por quê? Porque a música ela também expressa determinados valores de uma cultura, ou ela nega também. Então é como se nós tivéssemos, eu costumo dizer que a música é o som do tempo histórico, e a moda, a roupa, ela é uma figuração do tempo histórico. É como nós mostramos aquele tempo que nós estamos inseridos. Isso a gente está vendo imagens do movimento hippie, que também foi bastante marcante. É Woodstock, Isso. 1969. Que também, através da moda, através do jeito de se vestir, protestavam contra um sistema. Nina, a moda é protesto. Sim, a moda é protesto. Eu estou com som? Sim, sim. A moda reflete, eu penso. A moda é suporte dos tempos, é linguagem, né? E quando eu penso moda, eu penso, assim, a moda, ela vai além do vestir, né? A moda, você vê a moda nos carros, você vê a moda na decoração. Então, assim, por exemplo, quando a gente pensa na decoração do pós-guerra, depois de tanto tempo tão comprimido, né? Os banheiros, eu me lembro demais dos banheiros da minha infância no Rio, anos 50, 60. Eu nasci no final dos 50, mas já encontro aquele banheiro. Eles são coloridos. Né? Assim, roxo com preto, rosa. Marrom. Ou seja, porque, na verdade, assim, a gente faz parte de um contexto esse que usa a decoração, a roupa, e que tudo conta história, a história do tempo em que vivemos, né? E hoje eu olho assim, essa questão, a gente vive um tempo, uma massificação absoluta, é uma comunicação única, para todos, e isso é absorvido. Então, eu estava pensando sobre essa vinda ao programa, sobre o tema ontem dentro da minha cozinha. E eu mantenho na minha cozinha os azulejos da construção original dos anos 70, que foram azulejos criados pela Lígia Pape para a Klabin. Então, ela é verde, aguinha, assim. Mas o que eu vejo mais nas reformas do meu prédio, que é um prédio precisa de reforma, é botar tudo branco. As cozinhas, ou seja, você tira
algo pensado, uma inteligência, para quê? Está branco, que é o massificado. Aí você olha os carros na rua, ou eles são pretos, cinzas e brancos, né? Eu faço parte, a vida inteira, a gente era classe média e tudo mais, comprei aquele carro à prestação, meus pais, assim, um Chevette amarelo, daquele ali, faixa de trânsito. Outros cá tinham o Chevette laranja, Chevette. Hoje, não. A gente vive esse mundo, apesar de você ter muitos recursos digitais que te levam à cor. Tá? Mas por que a gente vive? Isso é um processo da massificação. Mas o que? É publicidade? A gente é bombardeado? Por exemplo, quando você vai comprar um carro, a primeira coisa que o vendedor te diz é: não compra essa cor não, que é difícil de revender. É verdade. É a primeira coisa que você ouve. Porque, na verdade... Aí todo mundo sai com o carro da mesma cor, porque é mais fácil de revender. Você nem chega a revender, que já levaram. Porque na semente da moda, quem é que dita a moda de fato? São as empresas de pigmento, são as empresas da cor. Então é mais cor é cara. E aí, assim, cor é simples, assim, você massifica, então vamos fazer... Toda a moda, ela é pensada a partir do momento que o pigmento é jogado no mercado. Antes da roupa ir para a rua, da decoração ir para a rua, do carro ir para a rua, 3 anos, 4 antes aquilo ali foi decidido. Tá? Quer dizer, um estilista, por exemplo, não tem peso nessa história. Ele, quando chega e fala, vou lançar, tá lá em Paris, pensando coisas maravilhosas, desfiles, etc. e tal, faz a sua coleção. Ele já tem por trás disso a obrigatoriedade de usar que tá tal cartela. Mas não adianta eu fazer eu vou estampar, eu vou fazer um tecido azul maravilhoso como esse que você tá, se não tiver um zíper azul. Se a empresa não produzir o zíper azul que você precisa. Então, isso é uma coisa coordenada. Sim. E que quem manda são as empresas de pigmento. Ela é a semente. Ou seja, a indústria que vai ditar a moda. E hoje, assim como você tem uma população muito grande, há um empobrecimento, assim como massa, há um empobrecimento, então é o que tem para hoje, querida. 3 cores de carro, lambos beiços, estofamentos assim, a roupa. Aqui no Brasil, me choca muito ser um país tropical e a gente não vê cor na rua. Tá? Você às vezes viaja para fora, você vai à Inglaterra, você entra numa loja de fast fashion, uma H&M, compra barato, que eu só compro, se eu viajo, sou pobre, compro barato, vou ali comprar umas coisinhas diferentes numa H&M, mas eu compro uma calça laranja, eu compro uma calça rosa, eu compro a cor que eu quero. Aqui a gente encontra. Eu moro num país tropical, e todas as cores, assim, eu moro próximo à Avenida Paulista, almoço na Santos, ali no Aquilo, e vejo o movimento dos restaurantes. Mas, Bruno, como se colocar na moda, como expor o que eu quero se existe essa massificação, se eu não encontro, ou de repente migrar para o do-it-yourself, para o faça você mesmo, como expor o que eu quero a partir das roupas que eu compro, que eu adquiro? Bom, eu sou da filosofia, né? Então eu adoro uma contradição. E aí a gente tem uma contradição aí belíssima, porque na realidade o capitalismo, estamos falando de capitalismo, né? Enfim, é um modo de produção que estamos, ele promete uma individualidade. Só que, como a Nina bem falou, não tem essa individualidade. Você tem pseudo-individualidades. A pessoa acredita que é uma escolha dela, deliberada, quando na realidade aquilo já está dado por meio do comportamento, por meio do que a revista vai dizer, do que a publicidade vai colocar. Mas, ao mesmo tempo, olha que curioso, e aí por isso que é uma contradição, alguns autores vão dizer que não existe moda, né, regime de moda, tal como nós entendemos no Ocidente, se não for na esfera do respeito às individualidades das democracias. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas já adiantando, por quê? Porque eu preciso respeitar aquilo que o outro veste, né? Basta a gente parar para pensar que como que as minorias, por exemplo, as políticas, os gays, por exemplo, né? Como eles são agredidos? Eles são agredidos geralmente porque estão vestindo uma roupa
inadequada, padrão, né? fora do Azul padrão. para os meninos ou rosa para as meninas. Então, se sair disso, a pessoa ela tá fora. Ou seja, não há um respeito à individualidade. Claro, você tem movimentos que contestam essa visão, né? Sobretudo aí uma retomada que é uma resposta ao movimento do fast fashion. O que é o fast fashion? O fast fashion ele é um aceleramento não só no modo de produção, no fazer, né? No meio de como se produz algo, mas também no consumo. Então, em resposta a isso, a esse cenário de uma moda descartável, uma moda que você tem uma origem não só de criação, mas de fabricação e de distribuição duvidosas, muitas vezes, na maioria das vezes, com o uso de trabalho análogo à escravidão. Você tem um slow fashion, que é um desacelerar, não só na produção, mas também no consumo. Agora, E a gente pode dizer que, por conta disso, está começando a ficar mais forte o movimento de se comprar o que já está pronto, ou seja, ir ao brechó, fazer troca com as amigas, não sei o que lá. Isso a gente pode já caracterizar como um movimento? Sim, na realidade isso sempre existiu, né? Se a gente for parar para pensar... agora está mais sofisticado, Sim, agora né? você tem redes, grupos de apoios, inclusive ligados a movimentos políticos, a movimentos sociais. Por exemplo, na Casa do Povo, ali no Bom Retiro, em São Paulo, que era um antigo centro cultural judaico, hoje não é mais só judaico, você tem os moldes dos principais estilistas que desfilam na São Paulo Fashion Week e que desfilavam no Fashion Rio. Esses moldes, eles ficam disponíveis para a pessoa chegar, usar uma máquina de costura, se ela souber costurar, e fazer a sua própria roupa. Então, esse seria um movimento. Outro movimento é do escambo, que são os bazares de trocas. Outro movimento é o brechó, né? Você comprar algo que já tenha sido utilizado, que tem uma história, uma roupa com memória, ao contrário da roupa massificada, que não tem memória nenhuma, não tem história nenhuma. E um outro movimento é faça você mesmo, que é você costurar a sua própria roupa. Sim. Se a gente for parar para pensar, até uns anos atrás, não só as mulheres, né? A gente vê no filme Olga Benário, quando o Luiz Carlos... Tudo bem que ele era um delicado de espírito, então, assim, era de uma fineza tão grande que ele mesmo faz um vestido para Olga Benário. Por quê? Porque os homens e as mulheres sabiam costurar, faziam suas próprias roupas. Então, a gente está pensando numa classe média baixa para uma classe trabalhadora. Então, esse seria um outro caminho também, né? De você... Nina, quando a gente fala nessa roupa vazia, o artesanato é uma roupa que tem uma bagagem, que carrega uma bagagem junto. Bagagem essa que é uma bagagem cultural. Eu não consigo entender, assim, quando a gente fala, foge do assunto moda, massificação, não consigo dissociar da questão da cultura. Moda é suporte para a sua cultura. Se num outro momento, a gente pode entrar até na questão, em outro dia, do traje popular, que é o traje típico que deixou, quando a gente fala traje popular, o traje típico, né, que deixou de existir ao longo do século XX. Agora, eu penso que o que foi falado é essa questão, né, do brechó, essa tomada de consciência, ela ainda está muito dentro, na minha visão, eu não estudo isso, mas assim, a minha percepção é de que isso ainda é uma coisa muito local, muito pontual, e para quem tem um padrão cultural um pouco maior, porque, e assim, nos grandes centros. Sim. Porque quem está lá, longe desse grande centro, que às vezes nem um brechó não tem, a gente está falando de um Brasil de quase 6 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, assim, esse modelo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, grandes centros, é uma coisa. E outra é o interior que vê como espelho o que vê na televisão. Então, a pessoa quer entrar num magazine aí qualquer, e eu penso que, assim, essa questão da revolução, né, assim, a mudança, eu não consigo ver hoje, no momento de hoje, dessa tomada da direita, da forma com que está sendo, pelo mundo todo. Sim. Não é aqui ou ali, não. No mundo inteiro, a tendência é essa mesmo, na minha visão. É a massificação absoluta. É um pensar igual ao outro. Você vê que pessoas assim agindo, aqui no Brasil a gente tem tido a oportunidade de ver isso, assim, como é impensável que ela fosse externar aquele pensamento 1 ou 2 anos, 3 antes, entende? Assim, coisas até muito negativas da alma, né? Sim. Por quê? Porque é o vizinho, porque é o WhatsApp, porque... Então, assim, hoje o que a gente tem, na minha interpretação, é uma massificação absolutamente violenta.
quem foge disso, um bocadinho, está fazendo uma revolução, talvez até em si próprio, dentro da sua pequena comunidade. Eu sou de, assim, carioca. Mas é o que é necessário nesse momento. Mas fazer essa pequena revolução. Para você até conseguir sobreviver um pouco determinados tempos, porque, na minha visão, isso é muito pequeno. Eu sou do Rio, de Copacabana, do Posto 6, eu tenho 60 anos, vi ali em Ipanema, o que foi Ipanema dos anos 70, entende? Então, assim... Hoje, o que na minha visão, assim, a gente procura escapes desse mundo, entende? Assim, se eu conseguir escapar desse mundo e passar uma mensagem através das minhas redes sociais, já tá bom, entende? Porque... E através das suas roupas também? Inclusive, a sua roupa é muito bonita, ela é toda bordada. Que é uma roupa de uma ONG que eu apoio em Penedo, Alagoas, de uma amiga minha, que é engenheira aposentada, que depois que se aposentou, resolveu trabalhar gerando renda para possibilitar acesso à renda a quem nunca soube fazer nada. Então, hoje são 37 bordadeiras que bordam a história do Rio São Francisco, que se a lama não chegar até... Lama não, se o veneno não chegar até lá, continua se bordando. Eu queria voltar um pouquinho, só para... Só complementando o que ela disse, mas essa ideia do agir localmente, né, é criar justamente essas redes de apoio. Assim como a gente tem na música, a gente tá com o pessoal da música aqui também, enfim, que não querem ficar à mercê dos grandes eventos, das grandes gravadoras, tem que ter essa mobilização, né? Como eu posso começar desde a sala de aula, no meu caso como professor, ou mesmo no trabalho artesanal, na distribuição, repensar esse modelo. É claro que vai chegar uma hora que a coisa vai esbarrar, porque temos algo maior que é o capitalismo, né? Enfim, então, como fugir, criar brechas. Eu queria voltar só um pedacinho do carnaval, porque a gente ainda está um pouquinho de ressaca, todo mundo, em clima de carnaval. Pois eu sei. Depois vai ter dicas para quem está em clima de ressaca de carnaval. Não, mas é uma discussão que surgiu agora, ficou pelo menos mais forte agora em 2019, que é a questão dos meninos vestirem roupas de meninas no carnaval. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as meninas, ou pelo menos uma parte do movimento feminista, acha que isso é um deboche, que é como, né, aquela coisa de menosprezar a mulher, se vestir. Eu confesso particularmente que não acho isso não, eu acho divertido, não vejo muito problema nisso não. Como é que você vê essa questão? Então, a gente tem aí duas questões, né? O carnaval, a princípio, ele é uma festa e portanto, ele mexe com o imaginário. Sim. Ali, a princípio, tudo é permitido quando se lida com o imaginário. O problema é quando vai para a esfera da violência, né? Ou seja, enquanto está no imaginário, que bom. O problema é quando vai para vias de fato da violência. Bom, a questão, eu penso que o que está aí é ver como que aquilo foi colocado, né? Claro que uma pessoa fazer blackface, por exemplo, num país em que com racismo estrutural, ou se aquilo for uma fantasia no sentido de subjugar, de diminuir o outro, claro que não é interessante, né? Agora, como a gente tem, e aí você falou da questão da moda sem gênero, né, o agênero, que é uma tendência que na realidade sempre esteve presente na história da moda. Se a gente for olhar para o século XIX, por exemplo, os dandies, tanto os homens quanto as mulheres, os dandies homens, por exemplo, Oscar Wilde, que já usava elementos do guarda-roupa feminino, quanto a George Sand, que era uma dandy mulher, que se apropriava de códigos do guarda-roupa masculino, como, por exemplo, a cartola, o smoking, para ela poder entrar num café francês para poder fumar, porque as mulheres não podiam entrar desacompanhadas num café e muito menos entrar frequentar esse tipo de ambiente. Ora, então é algo que sempre teve, foi uma consoante. Acontece que agora, com as teorias de gênero, sobretudo a teoria queer, Judith Butler, você tem uma discussão maior sobre se o masculino e o feminino, o homem e a mulher, e todas as identidades de gêneros, que não são só duas, são mais de 100, seria impossível dizer agora, se elas não são construções sociais e construções históricas. E aí, nesse sentido, então, quando um garoto ele usa uma determinada peça do guarda-roupa feminino, ou uma mulher ela usa uma determinada peça do guarda-roupa masculino, ela questiona, ou ele questiona, se aquele gênero ele é algo natural.
quando na realidade não é. A gente sabe que, enfim, as relações de gênero, se a gente for olhar ao longo da história, elas se modificaram, né? O rosa e o azul que a gente estava brincando, mas que é muito sério, porque isso é uma fala transfóbica, né? A da nossa ministra, a fala infeliz dela foi altamente transfóbica. Ela quis dizer que as mulheres transexuais e os homens trans não têm espaço nessa sociedade. E as travestis. Então, mas o rosa, por exemplo, era uma cor para os meninos antes da Segunda Guerra Mundial. O azul também era usado pelas meninas. Então, ou seja, isso mostra como a maneira como nós nos vestimos, ela é também cultural e histórica. Então, eu penso que do carnaval é ver qual é a situação política desse grupo social, né? O famoso lugar de fala, ou se aquilo coloca a integridade do outro em risco. Se coloca, eu penso que não, né? Acho que dá pra gente se divertir de outras formas, né? Né? Tem tanta coisa. Dá pra se divertir sendo politizado, tendo um pouco mais de consciência, claro que dá. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.